Audiolivro Tao Te Ching de Lao Tse. Interpretação do mestre Seixas. Aforismo 14. Observa e não será capaz de vê-lo. Escuta e não será capaz de ouvi-lo. Estende a sua mão e não será capaz de tocá-lo. Acima não é brilhante, abaixo não é escuro. Sem fissuras, inonimável, retorna sempre ao reino do nada. Forma que inclui a toda forma, imagem sem nenhuma imagem. Sutil e além de todo conceito. Aproxime-se e não encontrará o seu início. Siga-o e não encontrará o seu final. Não pode conhecê-lo, mas pode sê-lo, situando-se em sua própria vida. Simplesmente se dê conta de sua origem. Essa é a essência da sabedoria. Interpretação de Seixas. Aforismo 14. Não há nenhuma cultura com um exemplo tão claro que resuma o ensinamento transcendente de uma forma tão magistral. Passa de sabedoria a ser poesia. Qualquer pessoa pode escutá-lo e ainda ter 1000 formas de interpretações. Apenas existe uma coerente, aquela que se escuta sem pensar. É então quando a sabedoria do Tao Te Ching integra a tudo. Quando se lê a Lao Tse sem buscar entendê-lo, sem interpretá-lo, se toma o caminho da intuição e acaba impregnado de seu saber. Não pode lançar-se ao mar e buscar aprisioná-lo com seus braços. A única opção é submergir-nos e nos impregnar por sua umidade. O Tao Te Ching, escutado a partir do coração, gera tal nível de surpresa que impede o pensar. Através do silêncio, se produz o colapso da mente, que ecoa no infinito, semelhante a uma compreensão etérea. É um som quase inaudível, que pouco a pouco cobra a intensidade até evocar o próprio sorriso. Um simples gesto que testemunha possuidor de um saber que ainda se desconhece. Este aforismo é exótico, maravilhoso. Nem sequer o Bhagavad Gita, com sua sublime lírica, alcança este elevado voo. O Tao Te Ching se expressa mediante um perfeito verso. Nele não falta e não sobra nada. Observa e não será capaz de vê-lo. Escuta e não será capaz de ouvi-lo. Estende a sua mão e não será capaz de tocá-lo. Aqui, vamos novamente ao indicado pelo aforismo apresentado. Observa você e vendo você, não poderá ver nada além de você mesmo? Escuta você e não poderá escutá-lo, porque escuta a ti mesmo. Estende você a mão e não poderá tocar aquilo, porque estendendo a sua mão, o único que poderá tocar é algo que faça parte de ti, é o que você pode tocar. De forma engenhosa e primorosa, e dando mostras de uma pedagogia totalmente universal, surpreende e indica como a presença de meu, como a presença do eu, em qualquer ato da vida, nos afasta, por consequência da própria função de essencialmente conhecer o que estamos procurando perceber através dos sentidos e da mente. Ao pensar, desejar ou ainda cada vez que identificamos matizes de cor, sons, tato ou sabores, cada vez que executamos qualquer ação, desaparece a possibilidade de integrar o continente com o conteúdo.
Isso devido ao sentido protagônico. Então, o infinito se converte em insondável, e as frações aglomeram-se em partes dispersas em um quebra-cabeça sem qualquer fronteiras. Os ensinamentos de Tao Te Ching implicam em uma forma de atuar carente de egoísmo. Percebemos apenas os conteúdos, jamais o continente. De forma equivocada, pretendemos encontrar um continente universal que o contenha a todos, ou uma lei, uma ideia que contenha todas as restantes, expressando-as de maneira organizada através de categorias. Situação que levam a constantes paradoxos físicos e cognitivos. A relação essencial entre continente e conteúdo, entre tudo e as partes, é impossível de elucidar mentalmente. A realidade, sendo o infinito, se fraciona diante do olhar do eu. Interpretamos o infinito exclusivamente como sendo a soma de partes. Nenhuma das partes desse infinito é substancialmente o real. Assim, quando definimos as leis da natureza mediante equações matemáticas e assumindo com egóica certeza de se ter o controle das coisas e do meu como sendo o personagem conhecedor, Lao Tse diz: acima não é brilhante, abaixo não é escuro. Ou seja, nenhuma certeza que possa se ter, nenhuma presunção que se apresente, nenhuma segurança que tenha daquilo que se conheça é válida. Caso você acreditar que possa vê-lo, se você acreditar que possa escutá-lo, saiba que o que escuta e o que vê não é aquilo. O real está muito além de que você possa entender das coisas. Aquilo apenas é apreensível por compreensão intuitiva. A compreensão intuitiva não produz um saber racional, mas gera uma alegria interior excepcional, exalta a mente e a torna etérea. A compreensão intuitiva não dá explicações sobre conceitos, nos liberando da necessidade deles. Não responde às perguntas, mas permite não as expressar. Assim, a liberdade se expressa como ausência de perguntas, ausência da necessidade de respostas. A descrição cognitiva do insondável que se manifesta no mundo interior, o Vedanta a denomina de não-dualidade, associada a campos fechados e abertos, na forma de concentração e meditação. Quando a mente se submerge em terrenos onde os limites das coisas se tornam inexistentes, em locais carentes de espaço e tempo, onde a homogeneidade entrelaça todas as coisas, oferece uma peculiar condição cognitiva que relaciona e entrelaça tudo o existente. É impossível interpretar com palavras a essência dos instantes não duais. Ser o experimentador do mundo interior e não situar-se como sendo a testemunha diante de uma fração específica, mas sim em toda parte dele ou inclusive além, chegando-se a estender ao universo inteiro, é a soma de paradoxos incompreensíveis à mente racional. A sua vivência impulsiona a eclosão da bem-aventurança interior. A não-dualidade evidencia a limitação da linguagem e a astúcia da poesia. As mãos jamais conseguem alcançar a extensão que apresentam os mundos. A mente se converte no canal com uma queda de água que provém das alturas. Nós, usualmente, somos principiantes no manejo do infinito que circunda nossas percepções. Somos crianças, na hora de percorrer as imensuráveis paisagens onde convive o Absoluto. No entanto, se alguma vez tocarmos a aquilo,
Emerge o silêncio pleno de alegria. Nasce a intuição desbordante que decifra a maravilha da existência. Lao Tse a chama de dar-se conta de sua origem. Fim do aforismo 14 do audiolivro Tao Te Ching de Lao Tse. E obrigado ao mestre Sisha por nos apresentar o inexplicável possível estado da não-dualidade.